E às vezes a gente conversa com profissionais que você pega no semblante, a bater o olho e no papo, numa conversa, você vê que a pessoa não acredita nela. Se ela não acredita nela, é porque ela acha que ela não consegue, ela deixou de sonhar, cara. Tem pessoas que deixam de sonhar. E por que deixa de sonhar? O sonho ele deveria virar um objetivo, ele deixa de ser objetivo, e a pessoa imagina que acha que não consegue. E é sim o papel do gestor, conseguir fazer pessoas voltar a sonhar, construir objetivo, avançar e crescer. E para tudo isso, você precisa conhecer a pessoa que você lidera, que aí você vai conseguir motivar. Mas não tem um vendedor que não sonhe, cara, se eu fizer esse resultado por mais X meses, cara, eu vou comprar um carro, vou comprar uma moto, eu vou fazer minha vida. Então você começa a vislumbrar e não há nada que motive mais uma pessoa do que ela ver o resultado. Olá, iniciamos agora o nosso 30º episódio do nosso podcast Venda Humanizada. Estamos aqui na nossa série de gestão, indo para o último episódio dessa série, e estou mais uma vez aqui com o meu amigo, parceiro e sócio, Johnny. Fala, Johnny. Joia, expectativa na lua como sempre, vamos fechar essa série de episódios trazendo dos tópicos, eu acredito muito, que o que mais move resultados dentro de uma empresa são as pessoas. E o que nós vamos ver é como é que a gente faz para fazer as pessoas ficarem altamente engajadas no dia a dia na operação. Isso aí. Até porque pessoas, né, estão dentro da nossa proposta de venda humanizada. H2R é humanização para resultados, onde nós observamos, né, dois grandes pilares dentro de uma empresa. Primeiro são as pessoas que de fato executam, que trazem o resultado para a empresa. O segundo é o resultado em si, que só ter boas pessoas com um bom clima, mas se eu não tenho o resultado, de nada adianta, porque eu gosto de brincar, inclusive nas nossas interações com os nossos clientes, que é a seguinte: se você não vencer, fica tranquilo, o seu boleto vence todo mês. Então é muito importante que eu desenvolva as pessoas para que essas pessoas sejam capazes de entregar o resultado. E por isso o tema do nosso episódio de hoje é engajamento do time de vendas. Fazer com que o time entregue resultados. E Johnny, me traz aí, quais são os principais desafios que um gestor de vendas ou que um dono de uma empresa que possui um time de vendas tem quando a gente fala de entrega de resultado com a equipe? Eu quero começar dizendo essa frase que muitos vendedores podem entregar resultado, mas são uma grande minoria que consegue entregar o seu máximo de desempenho. Eu quero dizer com isso, às vezes o vendedor ele até entrega um resultado, só que ele poderia entregar mais, ele poderia fazer mais, ele poderia ter mais resultado, fazer mais atividade. Pouquíssimos profissionais no mercado dão o seu máximo de desempenho para ter o seu resultado. E às vezes até a própria empresa, né, Johnny, dependendo das políticas internas, ela faz e ela promove esse tipo de atitude para o vendedor. Ou seja, ela faz com que o vendedor não queira sair da sua zona de conforto, né? Às vezes até sem perceber. Sim. Diria que na grande maioria das vezes não percebem que vão lá e cortam as pernas do vendedor. Vai lá e o cara tá com a sede. E às vezes ele tem teto, às vezes ele não tem condições, ele não tem ambiente, às vezes o cara... todo mundo que vai trabalhar... Me bateu algo aqui na cabeça muito, eu lembrei de umas 3 cenas que eu passei por isso. Qual é o ser humano que acaba de entrar num trabalho e vai dormir no seu primeiro dia de trabalho, no amanhecer do próximo dia, que não dorme com expectativa, com ansiedade, acorda animado, vai para a empresa, tudo é novo, tá com vontade de fazer um monte de coisa nova, um monte de ideia, um monte de coisa. Quantas pessoas não passam por isso? Não deveria ser sempre assim? Por que que isso acontece somente na primeira semana de trabalho, na sua grande maioria dos times de vendas? Você começou dizendo o seguinte, que você quer acreditar que a empresa não saiba. Eu também, porque se o cara souber e está fazendo, aí é um outro tipo de ação. E eu passei por isso, cara, quando eu tinha no meu primeiro trabalho que eu era de fato vendedor, trabalhei numa empresa pequena e eu tinha uma meta ali, vou falar em alguns números para ficar fácil a conta. Digamos que a empresa faturasse 10, né? Eu tinha uma comissão ali em relação ao que eu vendesse. E aí, no primeiro mês, Johnny, eu fechei uma venda de 40. 4 vezes mais o que a empresa faturava. E quando eu fechei essa venda de 40, eu falei, cara, minha comissão, tinha uma comissão pré-definida ali,
que vamos pensar aqui que era de 5%, né? Ou seja, eu ia receber R$ 2.000 de comissão. E depois dessa primeira venda, foi no primeiro mês que eu estava lá. Pode ser um ato de sorte, porque eu não tinha técnica, né? Eu não tinha um processo, uma estratégia para fazer isso. Foi de fato no boca a boca e muita vontade de fazer. E quando chegou o final do mês, o dono da empresa chegou em mim e falou: olha, cara, muito legal, parabéns pela venda, mas essa comissão aqui, cara, não vai dar para te dar 2.000. Aí você vem com o tom de voz baixo, né? Não, porque o que ele começou a pensar? Cara, é muito dinheiro para eu dar para esse moleque, para ele fazer essa venda. O que ele talvez não tenha percebido, de fato ele não era um bom gestor de vendas, não era um bom gestor de maneira geral, é que o quanto aquilo ia minar a minha sede, que é o que você trouxe aqui. O que aconteceu? Cara, peraí, se o combinado era de 5%, então eu deveria ganhar R$ 2.000, na época meu fixo, digamos que era uns R$ 500. Eu ganhei um bom dinheiro, de fato era um bom dinheiro para a época e para minha idade, para minha posição. No momento que esse cara falou o seguinte: olha, cara, eu não vou conseguir te pagar esses 2%, qual que você acha que foi meu sentimento durante essa conversa? Você acha que foi um sentimento de que é isso aí, vamos para cima, vamos fazer acontecer? Ou foi um sentimento de desacreditar dos resultados? Eu diria até que foi um sentimento de decepção. Decepção, ela é pior do que desacreditar, porque decepção é: você me ensinou algo interessante, que felicidade nada mais é do que realidade menos expectativa, Sim, né? sim. Pô, o cara tá com a expectativa que foi isso que foi alinhado, ele tá com a expectativa que vai ganhar X reais, X premiação. Cara, aí quando vem, que tava tudo acordado, tá tudo certinho, é cortado, é minado, aí é pior ainda, porque uma coisa é eu trabalhar, nós vamos falar sobre comissionamento, mas eu trabalhar o comissionamento errado é uma coisa, outra coisa é eu alinhar o comissionamento, e agora do comissionamento eu volto atrás, aí Isso e foi o que de fato aconteceu. E isso mexeu com a minha expectativa e com a minha previsão futura. Que, obviamente, pode ser que não iria acontecer uma venda como essa todos os meses. Mas não tem um vendedor que não sonhe, cara, se eu fizer esse resultado por mais X meses, cara, eu vou comprar um carro, vou comprar uma moto, eu vou fazer minha vida. Então você começa a vislumbrar e não há nada que motive mais uma pessoa do que ela ver o resultado. E vamos separar, né, dar alguns passos para trás para a gente construir uma base aqui e entender como o objetivo nosso aqui é te mostrar como é que, para quem está nos ouvindo, assistindo, imagina que a gente vai ensinar para o pessoal como eles fazem para engajar o time de vendas, né? E aí tem sempre a palavra motivação, né? Motivo para ação, motivo para agir. O que impede muitos vendedores de agir? Hoje, uma das maiores desafios, problemas que acontecem dentro das operações comerciais de todos os tipos de vendas é porque você tem vendedor que não tem ação. Ó, o cara tem conhecimento, o cara tem treinamento, o cara tem desenvolvimento, o cara tem processo, ele tem tudo. Eu não acho. Não faz, o cara não faz, ele não toma ação, ele não age. E peguem isso dito, a falta de ação dos vendedores às vezes é pegar o telefone na mão e ligar, é preencher informações dentro do CRM, é mandar um e-mail, é levantar o bumbum e ir trabalhar. Não tem essa ação. Se não tem ação, tá faltando motivo para ação, né? Então, assim, uma das coisas que mais talvez deva ser trabalhado é como motivar o meu vendedor, o meu funcionário. Aí vamos entrar nisso. O que é motivação? Então, mas aí se eu quero motivar o meu time, o que eu faço? Eu contrato uma pessoa, junto todo mundo numa sala, ponho música alta, gritaria, bomba e brincadeira, e aí a pessoa sai motivada, não é? Cara, esse é um das... acho que é uma das coisas mais... Quando você coloca todo mundo dentro de uma sala, liga um som alto e todo mundo pula e canta, o que acontece é que todo mundo fica alegre. Todo mundo alegre, feliz e pulando, e até tem um estado ali emocional que se eleva, até por conta corrente sanguínea acelerada, a pessoa fica alegre, feliz e vira Superman. Mas no outro dia ele vai ter que agir, né? E aí ele não tem mais motivo. Então, motivação, você tem duas vertentes. Você tem motivação intrínseca e extrínseca, ou seja, motivação interna, que é aquela, o que move a pessoa. O que ela sente, qual que é o propósito, o que ela quer. Ela sai de casa. Nós temos, todo mundo aqui, às vezes está apagado a chama lá dentro. Mas todo mundo tem algo dentro de si que quer realizar, que quer fazer. É que às vezes está apagado. Então, o gestor tem que ser capaz de acender essa luz para fazer o coração ferver novamente. Ou ele tem questões extrínsecas, ou seja, externo.
Quando eu tenho pressão externa para adquirir alguma coisa, para comprar... Ó, quer ver? Motivação. Recentemente, eu não precisava trocar meu computador. Você chegou perto de mim, mostrou que você trouxe de fora do Brasil. Quando você chegou na primeira semana, motivação extrínseca. Bati o olho, pô, aquele ali é legal, é bacana. Eu quero aquele, eu quero ficar igual que o Júnior tá. Pronto, motivação. Dá um jeito de ir atrás para, cara, se movimenta para ir comprar o que você quer igual ao do outro. Motivação não, isso é inveja mesmo. Gente. Pois é. Vamos falar português correto. Inveja boa vale. Aí, o que é motivação extrínseca? É você provocar com coisas externas que a pessoa possa ver, desejo isso. E aí, como é que a gente tangibiliza isso? Comissionamento. Você pode ter benefícios. Eu já tive condições em que, na época, bater a meta, tinha um passeio, um café e um papo com o dono da empresa. Uhum. Aquilo era valioso. Se você falar assim, teve mês que você procurou bater a meta para ter o café? Teve. O Johnny, mas aí... Porque eu queria bater um papo, eu queria conversar com o dono da empresa. Vamos explorar um pouco mais o intrínseco e o extrínseco, né? Aprofundando um pouco mais dentro de cada um. Você falou do café, é muito interessante, que eu trabalhei numa empresa que todo mundo que era demitido, o sinal era o dono te chamava para tomar um café. E lá você era demitido. Nessa sua experiência, o café era positivo. Por isso que é interessante você entender a cultura da empresa e você saber que tipo de ação você deve fazer para motivar o seu time. Então, só separando aqui, né? Quando eu dei esse exemplo de colocar numa sala, pôr música alta e tal, não tenho nada contra, mas não resolve. Né? Então, muitas vezes eu até posso fazer um investimento como esse, só que eu preciso alinhar a expectativa, que do tipo, olha, não é isso aqui que vai virar meu jogo. Né? Isso aqui pode deixar as pessoas mais alegres naquele momento. Que é aquela grande diferença entre estímulo e desenvolvimento. Você tem um estímulo ali, e a própria programação neurolinguística te traz uma série de ferramentas para você conseguir, de fato, elevar a vibração do time, elevar o nível emocional da galera, para que a galera, de fato, saia de lá com faca no dente. Só que se eu não tenho um trabalho de desenvolvimento com essa equipe para que ela saiba o que fazer no momento seguinte, cara, simplesmente não funciona. Então não adianta eu ficar contratando palestras de 1 ou 2 horas se de fato não tem ninguém desenvolvendo o meu time. Eu, particularmente, quando eu falo de engajar a equipe, quando eu falo de motivar a equipe, eu gosto de pensar principalmente, né, e é a minha maneira de pensar, que é o seguinte: eu preciso mostrar para a pessoa que é possível. Eu acho que quando você começa a vislumbrar um caminho de sucesso, você começa a entender e falar, opa, peraí, isso é possível. Aqui eu quero trazer, quem está ouvindo a gente não vai conseguir ver uma imagem, mas imagina o seguinte, imagina um gráfico. Você tem o eixo Y e você tem o eixo X. O eixo X é o horizontal, o Y é o vertical. Imagina que na vertical eu tenho uma coisa chamada desafio. O tamanho do meu desafio. Então, quanto mais alto, maior é o meu desafio. Pensa num gráfico dessa maneira. No outro eixo, eu vou ter a minha capacidade, certo? Então, se por acaso eu te dou um desafio que ele é muito grande para a sua capacidade, a tendência é que você simplesmente não saia do lugar. Isso te gera desmotivação. Exemplo, você, por exemplo, corre... Quantos quilômetros você está correndo hoje em dia, Johnny? 15 quilômetros. 15 quilômetros. Se eu falar assim, Johnny, cara, domingo você vai estar aqui em São Paulo, eu tô já afiado para correr, vamos correr 20 km, eu e você, para ver se você tá bom, se tá com um bom pace, se você tá com ritmo. Você fica motivado ou desmotivado? Cara, dá uma motivação. Porque você tem um desafio que ele te puxa para cima, mas você pensa, é possível. Por quê? Porque eu corro 15. Para correr 20, tá pro próximo. Exato. Agora, se chega um atleta aqui, um triatleta, e fala, Johnny, você corre 15, fala, cara, nesse fim de semana, tô querendo dar uma descansada aí, tô querendo fazer um treininho de leve, tô querendo correr 42K. Bora! Você tende a se motivar ou se desmotivar? Tende a correr. Até correr. Exato. A motivação é tão grande que você correr no sentido contrário. Corre no sentido contrário de desaparecer. Exato. Acontece que quando você tem um desafio muito grande para sua capacidade, o seu
primeiro movimento é de ficar parado, é de não se movimentar. Você fala, bom, cara, se eu vou correr com um cara que corre 42 quilômetros e eu sei que eu estou acostumado a correr 15, eu sei que eu não vou conseguir correr os 42. Então, se eu não vou conseguir correr os 42, cara, por que eu vou sair do lugar? Então, esse é o primeiro ponto. Se eu tenho um desafio muito grande para o meu nível de capacidade, a tendência é que eu fique parado no meu lugar. No outro extremo, também é verdade. Você fala, Johnny, cara, você corre 15K, tô pensando aqui no domingo, fazer uma caminhada aqui de uns 500 metros na Paulista. Você fala, cara, vale a pena nem eu colocar meu tênis. Tá bom, eu posso até ir, mas vou de chinelo. Porque 500 quilômetros, cara, 500 metros, e andando ainda, para mim não serve de nada. Então isso também vai te deixar paralisado e desmotivado. Você não vai ter um motivo para agir, porque além de ele não ser desafiador, ele é um desafio tão pequeno para você que não vale a pena sequer você se movimentar. Então, quando eu tenho um desafio também muito baixo para minha capacidade, eu também tendo a me desmotivar. Então, eu preciso buscar o equilíbrio entre o nível de capacidade da minha equipe e o desafio que eu estou trazendo. Se eu trago um desafio muito grande, o time não sai do lugar. Se eu trago um desafio muito pequeno, o time faz o mínimo. É aquela coisa que você começou falando. Muitas vezes o time pode fazer mais, mas eu não estou desafiando o meu time para que ele faça isso. Então, a maneira que eu gosto de usar para desafiar o time, engajar, fazer com que ele coloque faca no dente lá para cima, é justamente desenvolvimento de capacidades. Eu não vou diminuir o tamanho do meu desafio. Eu vou dar condições para o meu time chegar lá. E, obviamente, quando ele chegar lá, ele vai ser recompensado por isso. E às vezes o que nos falta é entender que o desafio, ele é tanto o desafio externo, que é os desafios de meta, de crescer, de vender mais, né, que estão diretamente ligados com o resultado da empresa, e conseguir linkar esse desafio junto com o desafio de conquista da pessoa. Isso. Porque aí você consegue ir no intrínseco e o extrínseco. Exato. O extrínseco é esse, cara, peraí, deixa eu trabalhar aqui desafios de acordo com as suas capacidades, ou seja, sempre puxando a régua um pouco para cima. O intrínseco é, deixa eu entender desse cidadão aqui o que faz ele levantar da cama todo dia. Tem um ponto que nós procuramos sempre encontrar vendedores que têm ambição, que quer crescer e tudo mais. Particularmente, eu percebo que muitas pessoas perdem a ambição. Por que perdem a ambição? Quer dizer que a pessoa não quer mais? Não, cara. É que muitas vezes atuando em vendas, a pessoa porque não teve... Cara, cresceu. Geralmente, a história é assim, vai parar em vendas hoje em dia, é o cara que nasceu numa família humilde, na sua grande maioria, nasceu numa família humilde, não tinha tanta condição. Às vezes a pessoa não teve tantas conquistas. Às vezes tá ralando, não tá conseguindo crescer tanto. Você tem um ou outro que desponta, mas o que despontou já tá com ambição lá na lua. O cara já tende a ter uma motivação mais intrínseca. E às vezes a gente conversa com profissionais que você pega no semblante, a bater o olho e no papo, numa conversa, você vê que a pessoa não acredita nela. Se ela não acredita nela, é porque ela acha que ela não consegue, ela deixou de sonhar, cara. Tem pessoas que deixam de sonhar. E por que deixa de sonhar? O sonho ele deveria virar um objetivo, ele deixa de ser objetivo, a pessoa imagina que acha que não consegue. E é sim o papel do gestor, conseguir fazer pessoas voltar a sonhar, construir objetivo, avançar e crescer. E para tudo isso, você precisa conhecer a pessoa que você lidera, que aí você vai conseguir motivar. Exato, é mostrar o caminho, né? E muitas vezes a pessoa ela não tem essa ambição. Você fala muito isso, que as pessoas não desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos. Elas desistem do caminho que ela precisa percorrer para chegar lá. Porque no momento em que ela, de novo, né, nessa relação que eu fiz, ela fala, isso aqui é tão impossível para mim, que, cara, eu não vou nem me movimentar. Eu não consigo. Então, primeiro é a crença de não conseguir, de incapacidade. Tem um outro ponto, Johnny, que aí eu erro na contratação, quando eu estou falando especificamente de vendas. Não estou buscando, não contratei um vendedor nato, que é aquele que tem a necessidade, que precisa trabalhar, aquele que tem ambição, que quer fazer mais, aquele cara que é treinável, ou seja, ele busca por aprender e quando você ensina, de fato, ele se dedica a isso, e aquele cara que é obstinado, que um não para ele não é o suficiente para paralisar. Na verdade, o não motiva ele para continuar em movimento. Então, às vezes o cara não tem ambição. Esse mesmo exemplo que você trouxe. Às vezes a pessoa veio de uma situação simples, de que para ela, por exemplo, sei lá, comprar um carro já é o ápice. Aí a pessoa compra o carro e fala, cara, olha, eu tô bem, cara. Eu moro no interior, eu tenho 2 filhos, não pago aluguel, comprei um carro, cara, por que eu vou querer mais? Aí você se ferrou, porque você está querendo crescer a sua empresa, está querendo crescer as suas vendas e você tem uma pessoa
que não quer crescer. Para ela ali tá bom. E eu tive... Por que a pessoa não quer crescer? Eu tive experiências que vi pessoas fazerem exatamente isso que eu vou contar agora. O cara, ele vai até onde ele tem o quê? Referência. Exato. A minha referência é até o que eu vi. Cara, eu vi o meu vizinho, o cara cresceu numa família lá humilde, mas, pô, o meu sonho é comprar um carro. O cara comprou o carro popular, a referência dele era o vizinho. Tinha o carro popular, o tio, o avô que tinha. Cara, ele foi lá e comprou, ele parou, porque a referência dele até ali. É papel do gestor subir essa régua, fazer o cara ter mais referência. E a história que eu já vi foi o gestor pegar a pessoa e levar a pessoa, cara, em restaurante que ele nunca tinha ido e pagar o jantar para ele com a esposa. Já vi gestor pegar a pessoa e levar a pessoa para passear em locais num fim de semana e combinar junto com o vendedor, onde a pessoa jamais pensou em ir e ver que o carro que ela comprou ainda está muito além do que tem muito mais no mundo. E proporcionar, fazer a pessoa sonhar, apresentar o mundo com outra. Sabe, abrir a cortina do mundo e mostrar que dá para ser muito maior? É papel do gestor conseguir fazer isso, cara. Ai, Johnny, mas aí você tá sendo muito capitalista, você tá sendo muito consumista. Pois é. O ponto aqui, para quem tá ouvindo a gente, às vezes você é aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu preciso de pouco para sobreviver. Estamos falando aqui de ter, nesse exemplo aqui do carro. Entenda o seguinte, para você ter, você precisa desenvolver capacidades para fazer o que tem que ser feito. Então você tem de graça, né? Você quer ter uma condição de fazer uma viagem bacana, você quer ter uma casa legal, você quer ter um carro legal, você precisa fazer algo para poder chegar lá, né? Então você precisa ter condições de fazer algumas coisas. Acontece que para você ter a capacidade de fazer algumas coisas, você precisa ser uma pessoa que tem condições de fazer isso. Então, o grande barato aqui, quando a gente fala de instigar o time a querer mais, não é só por conta de vista do consumismo. É que eu sei que essa pessoa vai desenvolver a pessoa dela, ela vai ter que estudar, ela vai ter que se dedicar, ela vai ter que ter disciplina para ter condições de fazer o que precisa feito para conquistar aquilo que ela quer conquistar. Então, que é a diferença entre você ser milionário e ter 1 milhão. Eu posso ter 1 milhão, eu fui no Big Brother, ganhei na Mega Sena, tenho 1 milhão. Só que por que as pessoas que normalmente ficam ricas muito rápido, que ganharam algum tipo de prêmio, a maior parte acaba voltando para o nível de pobreza e às vezes até pior do que era, porque agora tem condições de fazer dívidas maiores, né? E você vê muitos milionários que quando perdem tudo, rapidamente eles recuperam. Porque tem uma mentalidade, a pessoa que ele precisou ser para ter condições de fazer o que precisa ser feito para ter 1 milhão, essa pessoa não muda, ou seja, ela não volta para o estado natural, como dizia Einstein, né? Uma mente que se abre para o novo jamais retorna para o seu tamanho original. Então, quando a gente fala de instigar a pessoa a querer mais, é porque ela vai ter que se desenvolver como pessoa para poder atingir aquele objetivo. E você tem um ganha-ganha, ela vai ter mais, ela vai conseguir dar uma condição melhor para sua família, ela vai ajudar a empresa a crescer e vai ser uma pessoa melhor. Para conseguir fazer isso, o gestor, ele vai ter que, né, nós estamos falando de motivação, engajar a pessoa, ele vai ter que fazer uma ação que é simples, dá muito trabalho e não tem como ser mecânico. O robô não faz isso. O robô nunca vai fazer isso em desenvolvimento de pessoas. Ele precisa ficar próximo do vendedor. Ele precisa ter empatia. Ele precisa desenvolver... Cara, ele tem que se tornar cúmplice do sucesso do vendedor dele. Para isso ele vai ter que entender da vida do cara, da vida da pessoa, da mulher que está ali trabalhando com vendas. Ele vai ter que entender os desafios e o que essa pessoa está querendo. E, Júnior, dá trabalho fazer isso. O gestor tem que ter um interesse genuíno em ajudar as pessoas. Então eu não consigo acreditar que um gestor de vendas hoje consiga desenvolver as pessoas se ele não consegue ter humanização também no seu processo. É preciso cuidado para que não se envolva somente na humanização e esqueça do resultado. Mas uma coisa anda totalmente colada na outra. Eu tenho que trazer o resultado, mas eu tenho que ser capaz de penetrar e entender quem é a pessoa, quais são os desafios. Cara, quantas vezes você e eu já tivemos a experiência de ouvir histórias de que o gestor não sabe que o vendedor dele tem filho? Sim. Quantas vezes a gente já teve histórias do cara não saber que o cara é casado? O cara não saber que o vendedor dele tá para casar? O cara teve um filho e o gestor não ficou sabendo. Quando a gente fala de venda humanizada, né, inclusive está no nosso livro aí, a gente fez o lançamento na semana passada, a gente tem alguns capítulos que falam de como gerar conexão com o cliente. Mas essa mesma
Metodologia te ajuda a gerar conexão com outras pessoas. E a primeira pessoa que você precisa gerar conexão, enquanto gestor, é com seu time. Não cabe mais hoje em dia, Johnny. Hoje o turnover, né, ou seja, a rotatividade de vendedores está muito grande em muitas empresas. Me fala uma reunião que você tem com o cliente para o cara não falar assim, cara, tá difícil conseguir vendedor, né? Então, às vezes a empresa até contrata. Só que se eu não tenho um modelo de retenção desse cara, esse cara vai embora. Ou seja, eu rasgo dinheiro. Igual o cliente, entra 2, se eu não cuido, vai embora 4. Exato. Então, vendedor é a mesma coisa. Então, bons vendedores. Quando eu falo bons vendedores, não é aquele que tem talento, mas aquele que segue o processo, aquele que está comprometido com o resultado. Esse cara não está fácil. Então, às vezes a empresa, o RH, faz um baita trabalho de recrutamento, contrata consultorias, traz ferramentas, contrata um bom vendedor. Chega lá, você tem aquele gestor que ainda tem aquela mentalidade de manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu não misturo vida pessoal com vida profissional. Não estou dizendo que você tem que se tornar amigo e comer churrasco todo dia na casa do seu vendedor, mas você precisa ter um mínimo de conexão com essa pessoa. Esquece essa coisa de vida pessoal e vida profissional. A gente é uma coisa só. Só que nós interpretamos alguns papéis ao longo do nosso dia. E é uma linha tênue entre você ser conectado e dar liberdade para outra pessoa. Isso não são coisas que são excludentes, são coisas que podem acontecer, mas você precisa sempre buscar uma conexão com o seu time. Entender quem é a pessoa, entender quem é o ser humano, quais são os sonhos. Johnny, qual que é uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente faz uma entrevista com uma pessoa? Qual que é o sonho da pessoa? O que é sucesso para ela? Exato. Se você é gestor de vendas e você ao ouvir isso fala assim, que piegas, cara, você está atrasado no mercado. Porque é através do sonho da pessoa que você vai gerar a motivação intrínseca. Eu vou pegar o que nós falamos aqui, o que você jogou para cima aí, vou cortar, dizendo como é que a pessoa faz para engajar o vendedor. Cara, descubra os sonhos do teu vendedor, transforme esses sonhos em objetivos. Esses objetivos precisam de planos de ação. Para a realização desses planos de ação, você precisa capacitar o teu vendedor, treinar ele e transformar micro-conquistas de cada etapa dessa que ele precisa alcançar. Acabou, cara. Conforme o cara vai crescendo em pequenas conquistas, cara, você tem que fazer uma vez esse mês, você tem que fazer 2 no mês que vem, você tem que ter comissionamento X esse mês, cara, e ele vai vendo empilhar ali, montar aquele Lego que vai ajudando ele a conquistar o sonho. Cara, acabou. Não tem nada que motiva mais do que ver evolução. Quando a gente vai vendo que a gente vai evoluindo, e você pegou aquele sonho como gestor e fez a pessoa enxergar como objetivo e desdobrar isso em ação, e ela começa a sentir que ela tá andando, cara, a pessoa pega fogo por dentro, cara. Que a gente fala, né, Johnny, que quando você consegue entender o sonho do seu colaborador e você consegue quebrar este sonho do seu vendedor, né, especificamente porque a gente vai falar aqui de comissionamento, aí você consegue quebrar esse sonho em metas do tipo, cara, vamos fazer o seguinte, qual é o seu sonho? Óbvio que aí estamos falando aqui de sonhos que podem ser realizados com dinheiro. Cara, meu sonho é ter filho. Cara, você não vai poder ajudar. Mas, cara, meu sonho é fazer uma viagem com a minha família. Meu sonho é comprar uma casa. Meu sonho é comprar um carro. Meu sonho, sei lá, algo que seja possível através de recursos financeiros. Você consegue traçar um plano com esse cara. Como? Cara, digamos que o cara quer fazer um cruzeiro com a família. Pô, cara, meu sonho é fazer um cruzeiro, porque esse sonho de cruzeiro, inclusive, a gente estava junto nesse cliente, a pessoa queria fazer um cruzeiro com a família. Acho que você estava. E a pessoa falou assim, eu quero meu sonho é fazer um cruzeiro com a minha família. Quanto custa esse sonho? Esse sonho custa 20 mil. Legal. Se ele custa 20 mil, quanto você tem hoje para conquistar esse sonho? Até agora eu consegui guardar 2 mil. Legal. E aí o que eu vou fazer? Esse saldo de 18 mil que falta, eu vou traçar um plano de quanto que ela precisa vender a mais para, através desse seu aumento de comissão, ser capaz de realizar esse sonho naquela linha do tempo. Para facilitar a conta aqui, digamos que você desenhe com o seu colaborador, mostrando o caminho, quais são as etapas, que processos e qual que é o nível de execução que ela tem que ter para ter R$1.000 a mais de comissão no mês. Ou seja, se ela tiver R$1.000 a mais de comissão no mês, em 18 meses, digamos que ela guardou o dinheiro no colchão, não colocou ali na aplicação, em 18 meses ela tem o dinheiro para fazer para realizar esse sonho com a família. E, cara, só que se você não souber qual é o sonho, não adianta você vir com conversinha ou querer estimular somente por conta do dinheiro. Porque as pessoas querem dinheiro por um motivo. É para comprar alguma coisa, é para gastar em algum lugar. Dinheiro é energia, né? O dinheiro é o caminho para, né? É isso aí. Cara, dito esses pontos, algo que motiva
todo, vendedor, só que eu quero começar dizendo assim, ó, quero começar essa etapa aqui agora de motivação. Peraí, começar? A gente tá com 30 minutos de episódio. A etapa de Tá. funcionamento. Antes Entendi. de começar a etapa de funcionamento, eu quero começar dizendo o seguinte: a grande maioria das empresas no Brasil não sabem utilizar o comissionamento de maneira estratégica para motivar o time de vendas. Não sabem. E isso acontece por 2 motivos. Motivo número 1, muitas vezes porque não sabe o quanto custa um cliente, não sabe o quanto um cliente traz de retorno, não tem um cálculo para poder tirar quantos por cento daqui eu posso me comprometer, porque se o cara estiver motivado, ele me traz bastante. Ao invés de querer trabalhar a pobreza, né, a escassez, é aprender a dividir a riqueza. Uhum. Né? E aí não sabe olhar para isso e saber como é que ele usa esses dados para construir um comissionamento que engaje o vendedor a querer abrir cada vez mais cliente ou vender mais no mesmo cliente. E o segundo, porque dá trabalho. E aí a grande maioria das empresas trabalham assim, comissionamento é X%, põe lá e acabou, e chegou aqui, tem um teto e pronto. E aí deixa, porque não quer ficar movimentando isso. E quem falou que comissionamento não pode ser mexido? Quem falou que você não pode ter vários tipos de ações? Quem falou que você não deveria utilizar o comissionamento? E aí só comissiona por venda. Quem falou que você não deve comissionar por reunião agendada, não deve comissionar por meta da semana, por meta do mês, não deve comissionar porque preencheu o CRM, não deve comissionar. Tem várias maneiras da pessoa ser premiada. É que aí a pessoa olha e fala assim, mas é que eu vou estar gastando dinheiro se eu pago a pessoa por preencher o CRM. Filho de Deus, se o cara preencher o CRM certinho, da maneira que é, o quanto você ganha de tempo, o quanto você ganha de energia, se você não está conseguindo fazer caminhar por desenvolvimento de competência, para preencher organização, para poder preencher o CRM, que mal você pegar uma prevenção para fazer acontecer aquilo, ou voltar, motivar a pessoa a agir da maneira que você quer, ter motivação para poder preencher o meio de CRM. Primeira coisa, né, Johnny, tem na precificação, a comissão precisa estar lá. Às vezes o cara construiu ali a precificação do produto e não considerou a comissão do vendedor. Então aquilo entra num custo direto de produto. Se eu não faço esse cálculo, o que vai acontecer? Vou querer cada vez mais espremer a comissão do vendedor para poder manter aquele preço. Óbvio que existem aí os commodities, os produtos são altamente comparáveis, que de fato esses a gente tem um certo nível de dificuldade de precificar fora do mercado, porque o próprio mercado já tem um preço para aquilo. Mas a grande maioria dos produtos, digamos, o cara foi lá e está pagando, sei lá, 1% para o vendedor. Cara, às vezes eu estou pagando 1% para o vendedor, porque eu tenho aquele valor aí que eu coloco para o cliente. Cara, só que se eu aumentar mais 1% meu preço de venda, não vai fazer diferença para o meu cliente. Só que vai dobrar a comissão do meu vendedor. Entende a relação que eu preciso fazer na precificação? Agora deixa eu te falar uma coisa, Johnny. Você acha que a minha tendência de vender mais, comparando uma coisa com a outra, o quanto representa eu dobrar a comissão do vendedor versus aumento de 1% do preço do cliente? Olha a diferença. Ou seja, estou falando, cara, eu vou te pagar o dobro. Mas não é só porque eu sou bonzinho. Isso dentro de um escalonamento de atingimento de objetivos. Primeiro ponto é esse. Não colocar a comissão do meu vendedor dentro da construção de preço do produto ou do serviço. Segundo ponto é que às vezes o cliente, essa empresa, ela não tem um processo de venda desenhado. E aí o único ponto de controle que ela tem para comissionar o vendedor é na venda. Então você deu alguns exemplos aqui. Posso comissionar por reunião agendada, eu posso comissionar por reduzir o tempo de fechamento de vendas, eu posso comissionar por produtividade, volume de tarefas executadas. Só que para isso eu preciso ter um volume, um processo de vendas muito bem desenhado. E aí, Johnny, deixa eu te perguntar. Você não espera isso, mas eu vou te mandar aqui. Se quem está ouvindo a gente tem uma empresa com pelo menos 3 vendedores, fatura mais de 500 mil por mês e não tem um processo de venda desenhado, está sofrendo com isso, com a questão de conseguir engajar o seu time, de ter previsibilidade nos seus resultados, de ter condições de ter um processo que de fato faça com que as vendas aconteçam, que eu tenha mais clientes chegando na boca do funil e que o seu time também consiga vender mais para os mesmos clientes, deixando de ser tiradores de pedido, o que essa pessoa que está ouvindo a gente pode fazer? Cara, pode clicar aqui no link, vai estar abaixo aqui, ela vai receber um diagnóstico, vamos fazer gratuito, Sim. O diagnóstico vai ser gratuito e com esse diagnóstico nós vamos mostrar para ela como ela pode acelerar o resultado da empresa dela através de um programa que nós temos aqui, que é o Programa Acelerador de Resultados. É um programa que atualiza o time, melhora a tática, a estratégia do time e garante a melhoria de todas as etapas do processo de vendas. E se não tiver processo de vendas,
tranquilo, porque a gente vai lá e vai montar esse processo, cara, em menos de um mês vai estar montado, rodando e já trazendo resultados de novos clientes e fechando venda com muito mais lucratividade. Perfeito, Johnny. E dentro disso, você vai conseguir remunerar melhor os seus vendedores de maneira que eles entregam mais resultado. Simples assim. Acontece que dentro desse modelo de remuneração, você precisa, na verdade, calcular como um ROI, o retorno sobre investimento, que é quanto cada vendedor seu te retorna em resultado. Você precisa fazer essa conta. Existem cálculos, não são cálculos tão simples, você consegue construir esse racional. Nós temos aqui uma ferramenta que, inclusive, te ajuda a fazer isso. E se você embarcar dentro do nosso programa de acelerador de resultados, com certeza você vai ter acesso e vai conseguir construir um modelo de remuneração muito mais assertivo para o seu time de vendas. Às vezes, eu estou utilizando o recurso de maneira errada. Quantas empresas já chegamos e a empresa tem assim, a quanto que o vendedor ganha? 1%, 2%, isso não vem ao caso. Mas o cara tinha assim, né? Um representante comercial ganhava 1% sobre a venda. Beleza. Acabou. Aí o cara fecha uma venda recorrente com uma empresa. A empresa tem um baita de um ticket médio lá na lua. Ticket médio alto. Aí o cara ganha dinheiro sem fazer esforço algum. Porque a venda é recorrente e o combinado era você ganha 1% sobre o que esse cara comprar. Quantas vezes eu já vi representante comercial que nem sabe o que está acontecendo lá no cliente, mas nem sabe se o produto foi entregue, se não foi entregue. E ele virou o quê? Um bom vendedor dentro da empresa? Não, virou sócio que não tem risco nenhum dentro da empresa e recebe 1% todos os meses. O cara vai levantar o bumbum e vai trabalhar. E assim, né, Joana? E, de fato, esse cara, ele fez o papel dele lá no começo. Só que esse cara consegue entregar muito mais se ele for estimulado para isso. Exato. Amor, por que, cara, né? O legal é se você conseguir entender o que você quer para a tua operação de vendas. Você está no momento em que você quer o quê? Qual é o tipo de ação que você determina que você quer ver no teu time? Você está no momento que você quer abrir mais mercado? Hoje eu estava em uma reunião onde eu fiz 3 reuniões, participei de 3 reuniões hoje, uma delas, a empresa queria abrir mercado. Ela não está preocupada se ela vai vender muito no cliente, ela quer abrir mercado. Ou seja, abrir mais clientes. Cara, o comissionamento tem que ser o quê? A abertura de cliente, cara, novos clientes. E ela tem clientes recorrentes. Se não coloca uma boa premiação para abertura, eu estimulo o meu cliente a querer vender na onde? Onde está mais fácil. Onde está mais fácil? Lá na carteira. Então, agora, se eu coloco, o cara vai ter uma boa premiação por abrir, pronto, eu estou colocando comissionamento naquilo que eu quero. Cara, parece coincidência ou não é. Na período da tarde eu tive uma outra reunião, o cara, a conversa foi, eu não quero abrir cliente. Tá muito boa a minha base. Eu preciso fazer com que o meu time venda muito mais dentro dos meus mesmos clientes. Hoje Ao invés de ficar correndo atrás do mercado com empresas que eu não quero trabalhar. Aí você olha e diz assim, bom, mas por que o vendedor tá correndo atrás de outras empresas? Será que o comissionamento dele maior não tá lá? Será que ele não tem premiações? Ou como seria se eu colocasse comissionamentos que me faz vender mais na minha carteira e ter mais retorno? E aí, Júnior, tem que entrar muitos cálculos simples, é que as empresas não fazem esse cálculo. Quanto me custa um cliente novo? Quanto me custa vender dentro da base? Se eu vender dentro da base da minha carteira de clientes, quanto que eu posso comissionar o meu vendedor? O meu CAC, o meu custo de aquisição de cliente é zero. É zero, não tem custo algum aqui, cara. Então, será que não vale a pena eu pegar e investir para cada vez que ele aumentar a venda dentro do cliente, ele tem uma porcentagem, cada mês, ou estipular metas. Cara, estipular metas de crescimento dentro da base. O cliente que vendeu 10, se ele vender 20 o mês que vem, ele tem, além do comissionamento, ele tem uma premiação calculada. Sim. Cara, com custo. Você começa, começa a ventilar dentro da operação para onde eu quero que o time de vendas corra. Isso é bem interessante você trazer dessa maneira, Johnny, porque é comum as pessoas entenderem que a construção de meta, ela é um modelo fixo, que eu construo uma vez na minha empresa, nunca mais olho para ela, mas ele é um modelo vivo. O que a empresa quer? Pensando no planejamento da empresa, o objetivo que ela tem, as metas que ela tem, eu preciso ir ajustando as minhas metas, o meu modelo de remuneração variável, de acordo com aquilo que eu quero. Então, como você trouxe aqui, cara, a minha base de clientes tá fraca. Eu preciso de mais clientes. Cara, eu posso, além da comissão, de repente, trazer um prêmio, um incentivo para o meu time que traz novos clientes. Para aquele que quer crescer a base que já existe, ou seja, dentro dos próprios clientes, a minha remuneração variável é outra. E eu posso trabalhar com campanhas de incentivo que podem ser diárias, semanais, quinzenais ou até mensais. Você quer ver matar a operação comercial? Matar a motivação e matar o engajamento?
é quando, primeiro, vou dizer uma coisa que pode ser polêmico, você também defende, e eu acredito nisso. Pronto, e eu sei que tem operações que, cara, cada um tem sua complexidade. Vou dizer o que eu acredito, sei que é o que você defende também. O vendedor para atuar aqui é no fixo. Matou, irmão. Matou. Vendedor no fixo, matou. Matou. Não é sim, é matou. Não, mas é que a minha venda, ela tem uma venda mais complexa, que ela demora mais. Fixo, só no fixo, matou sua operação. Matou a venda de minha venda. A gente entende que às vezes você tem um lead time de fechamento muito grande. Você precisa fazer um combinado com o seu vendedor para que ele consiga sobreviver durante esse período. Só que esse cara precisa correr atrás para aquele momento que ele fechou a primeira venda, ele precisa começar a ter mais daquelas acontecendo. Você fala uma coisa que eu gosto, que você sempre diz assim, que, cara, o fixo nunca pode ser maior, você é até um pouco mais agressivo que eu, você sempre diz, o fixo tem que ser menor, o resultado dele tem que vir através do comissionamento da produtividade. E bem remunerado para isso. Bem remunerado, mas o salário dele, né, você pensa numa pizza no total todo, uma parte é o fixo que é para ajudar o cara, mas o grande recheio da pizza, o grande valor tem que vir do comissionamento da produtividade, senão matou o engajamento. Isso, Johnny, é porque a gente não pode confundir equipe de atendimento ao cliente com a equipe de vendas. Equipe de atendimento é uma coisa. Cara, eu vou receptivo, eu atendo o cliente que vem até aqui e eu resolvo o problema do cara. Isso é uma coisa. Time de vendas precisa ter um certo nível de agressividade. Porque mesmo o cara que vem, eu preciso fomentar outras oportunidades. Eu preciso me conectar com o cliente, me relacionar com ele de maneira que ele me dê informações que facilite com que amanhã eu consiga incluir um novo produto, aumentando a minha cesta dentro desse cliente. É isso. Se eu confundir o meu time de vendas com o time de atendimento, eu vou pagar um fixo. E aí o que acontece eu vou manter aquela linearidade. E aí a minha motivação, meu engajamento do time é na base da pressão. Né? Ou seja, aí o time não age porque ele está em busca de realização de um desejo. Ele age porque está com medo da dor. Ou seja, com toda ação que tem a ver diretamente, somente com a sobrevivência, com medo para saber se eu vou estar empregado amanhã ou não, esse cara vai entregar menos do que aquele cara que de fato já conquistou aquilo e está indo em busca de mais. Às vezes vou te fazer uma pergunta agora que é de curiosidade mesmo, no meio do episódio me bateu uma curiosidade. Às vezes eu percebo, né, principalmente no varejo, tem aquelas campanhas que você olha e 10% da primeira peça, 20% da segunda peça, 30% da terceira, parece que vai sair grátis, né? 10 na primeira, 20 na segunda, 30, né, na quantidade de peças, conforme aumentando o número de peças que a pessoa vai levar, aumenta o quanto de desconto ela tem, isso geralmente de 10 em 10, né? Olhando assim nos cartazes que tem. Como seria se eu olhasse para o meu vendedor, sem ter essa campanha, e dissesse para ele, você ganha X na primeira, X na segunda, X na terceira, X na quarta. Eu não sei se isso tem, tá, Júlio? Não tem. Mas eu garanto que olhar para o vendedor e falar assim, ó, qual é o maior desafio hoje dentro do varejo? Ticket médio, né? Aumentar o ticket médio, que é chamado de... Ticket médio. Ticket médio mesmo. Sim. Peças por atendimento. Peças por atendimento é peças por atendimento. Ticket médio é venda por cupom. Isso. Quantas peças você vender? Dependendo, na primeira você ganha X. Vendeu mais que uma, você ganha Y. Cara, eu te garanto, você não precisa de desconto. Ou você consegue pelo menos mitigar isso e fazer. Por que você tem que dar desconto? Por que você não pode motivar o seu vendedor? Quer dizer que o desconto vende, mas a habilidade do seu vendedor de conseguir vender mais, ser mais agressivo, não vende? Será que é isso mesmo? Nesse caso, Johnny, são duas coisas, né? Normalmente essas ações que são de desconto progressivo, elas acontecem em período de liquidação. Então, aqui o meu objetivo não é, obviamente, vender mais, mas a minha dor principal aqui é reduzir o meu estoque. Reduzir o meu estoque parado, porque o produto, quando a gente está falando isso, principalmente por conta do varejo de moda, que a gente tem muitos clientes nessa categoria, porque o produto de moda ele é perecível. Sim. Então, o produto que vai super bem hoje, daqui a 3 meses, pode ser que ele não venda nunca mais. Então, é uma oportunidade que eu tenho de limpar o meu estoque para trazer coleção nova. Então, depende muito da situação. Agora, se você está fazendo um desconto progressivo, você está com estoque saudável, você está rasgando dinheiro, você está queimando margem. O outro ponto existem algumas chamadas corridinhas ou campanhas curtas que são feitas em cima do aumento de PA, que é o aumento de peças por atendimento. Mas ali eu estou olhando o indicador final. Então, digamos, o índice daquele vendedor de peças por atendimento é 2,5.
Então, o cara que aumentar, sei lá, 20% ganha. Isso não tem, eu nunca vi esse escalonamento. Normalmente quem fizer vendas acima de 3 ganha alguma coisa. Mas assim, dá para pensar em diversos tipos de premiação, focando aí no aumento do resultado. Eu acredito que nós podemos, né, validar que se você quiser engajar seu time, cara, a primeira coisa é você descobrir o sonho do teu time de vendas, do teu vendedor. Descobrir o sonho e ajudar ele a transformar esse objetivo, desenvolver a capacidade dele e construir como ele vai alcançar os resultados dentro da sua empresa. E aí você pode casar isso trazendo os comissionamentos, mostrando como construir o comissionamento estratégico, um comissionamento que o vendedor consiga bater o olho e ao contrário de ter o que você teve no início do episódio que você contou, né, que foi uma decepção. Sim. É o cara ficar espantado, é ele ficar impressionado com o quão de dinheiro ele ganhou no final do mês com o trabalho que ele fez. E isso estimular ele a querer vender mais. Quanto mais ele ganha, ele vê que dá para alcançar o sonho, dá para realizar. Cara, é uma máquina. Cara, Né? Não para. quando você vê entrando na sua conta uma grana que às vezes é mais do que o seu salário, é o dobro, é o triplo do seu salário, cara, isso te ferve o sangue. Isso te ferve o sangue. Ô, Johnny, eu queria que só que você conectasse aqui pra gente ir pro final. Você falou conectar o sonho do colaborador com a minha estratégia de comissionamento. E tem um ponto muito interessante que eu gosto de utilizar aqui dentro, quando a gente vai falar de engajar o cara a agir, que eu preciso observar qual que é o perfil comportamental dessa pessoa. Então, passa brevemente aqui como é que eu posso engajar, como é que eu provoco cada perfil, pensando aqui no dominante, no influente, no estável e no conforme, como é que eu engajo cada um deles a, de fato, ter resultados? Por que eu estou trazendo isso? Talvez quem está ouvindo a gente não tenha esse conhecimento ainda sobre perfil comportamental. Nós temos, inclusive, um capítulo no nosso livro que só fala disso, para você entender como identificar o perfil das pessoas. É que é o seguinte, é muito comum você ter no time de vendas pessoas dominantes. As pessoas são agressivas no atingimento de resultado, são pessoas que lidam com o não muito fácil, lidam melhor, né, com o não. E esse cara, no momento em que eu quero motivá-lo, muitas vezes a motivação ela vem pelo desafio. Eu vou provocar, eu vou fingir que... Não fingir, mas eu vou duvidar dele. Falar, cara, você não consegue atingir esse resultado. Você até me deu um exemplo de um cara que a gente está prospectando para trazer para o time. Esse cara você provoca dessa maneira. Só que tem um perfil inverso, que se você buscar desafiar esse cara da mesma maneira que você fez com o outro, cara, você vai fazer esse cara ter o efeito inverso, né? Porque a gente tende a se comunicar da maneira que a gente gostaria que fizesse com a gente. Como é que um gestor aí que está ouvindo a gente poderia olhar para os diferentes perfis de pessoas dentro do time e para cada um desses 4 perfis engajar esse cara a agir? O primeiro tópico, né, seria a dica matadora é comprar o nosso livro e ir direto lá no capítulo para entender os perfis. Entender os perfis, você vai ver ali que você tem 4 perfis, que são eles: perfil cauteloso, o perfil dominante, perfil influente, perfil instável. Dos 4 perfis de pessoas, perfis esses comportamentais, como é que a gente motiva cada um desses profissionais? Perfil cauteloso. Cara, esse perfil gosta de um padrão, gosta de coisas sólidas, gosta de ver onde ele... É como se ele gostasse de ver onde ele está pisando. Quer motivar um perfil desse? Cara, plano de carreira. Tendo um plano de carreira sólido, o que ele precisa fazer, onde ele vai chegar, quantos anos ele pode ficar na empresa, depois de tantos meses, método lógico, de que onde ele está, aonde ele vai chegar e mostrar que ele vai crescer cada dia mais. Passo a passo. Passo a passo, mostrar para ele que ele está seguro ali. Depois nós temos o dominante, cara. O dominante, cara, esse aqui é desafio, cara. Esse aqui é duvido. Cara, quando ele se sente, quanto maior o desafio ele tendo competência, cara, desafiou e ele viu que ele conquista. Esse gosta de desafio, gosta da conquista, não é só o desafio, ele gosta do desafio da conquista. Tanto é que se você tiver um perfil dominante, cara, que você põe desafio que ele não conquista no mês, não conquista no outro, cara, prepara, ele vai embora. Ele vai embora, ele não vai parar. Então é desafiar e ajudar a ter essa sensação de conquista. Aí você tem influente, que é quem gosta muito de comunicação e tá no meio da galera. Cara, gosta de dinheiro, gosta, mas esse aqui é um elogio em público, amigo. Quando você pega um influente, chega no meio do salão de vendas e diz: parabéns, Jônia, você arrebentou esse mês, eu queria que todo mundo soubesse que o resultado desse mês você é um dos maiores responsáveis, eu queria te dar um abraço, te agradecer no meio de todo mundo. Cara do céu, a pessoa chega a ficar roxa no meio da galera.
E ela quer isso, o café com o diretor, o café, porque ela gosta dessa socialização. Ô, Johnny, quantas vezes, não sei se você já viu, eu fazendo até uma estatística, eu pergunto nos times de vendas, que tem muito, normalmente, Influente. muito influente, eu pergunto, vocês que são influentes, quem é? O pessoal levanta a mão. O que você prefere? Um comissionamento gordo ou um troféu na frente de todo mundo no final do ano como o melhor vendedor do ano? A Karine vai olhar e falar, cara, eu quero troféu. E por último, nós temos o estável, cara. O estável, ele precisa sentir cumplicidade. Ele tem que ver a cumplicidade que existe da empresa com ele, a confiança, honestidade. Como é que você consegue fazer isso? Cara, tendo conversa, assim, mostrando que a pessoa é importante para você, tendo conversas abertas, feedbacks constantes, entendendo, ouvindo a pessoa, mostrando. Você quer ver segurar um estável? É mostrar que ele faz parte do todo. Mostrar o quanto ele ajuda o crescimento e o quanto ele tem ajudado a empresa e cada indivíduo do lado dele. Aí você conectou tudo. Essas são algumas das dicas. Sim, sim, show. Perfeito, Johnny. Então, se você conseguir entender sobre perfis comportamentais e agir com cada uma dessas pessoas de acordo com o perfil dela, ou seja, entrar de fato no mapa de mundo delas, se você construir um modelo estratégico de remuneração e recompensa para os resultados, e se você conseguir identificar o sonho do seu colaborador, com esse tripé você consegue construir, de fato, resultados sólidos e crescentes. Só tem uma maneira de engajar os outros. Só tem uma maneira de engajar os outros. O gestor tem que estar muito engajado também em todo esse processo de querer, porque esses 3 passos que você acabou de colocar, cara, se a pessoa não estiver engajada, e às vezes quem não está conseguindo engajar é o líder de vendas que já está morto na operação. E aí é ele que precisa buscar um meio de se sentir engajado para conseguir fazer isso tudo Claro, acontecer. Né? porque isso dá um certo trabalho. E trabalhar dá trabalho, né, Johnny? Por isso que chama trabalho. Pra caramba. Ô, Johnny, Episódio, hein? pra gente encerrar o episódio de hoje, qual que é a palavra pro dia de hoje? Inspiração. Inspiração. Eu entendo que o trabalho nosso da H2R, todos os gestores, líderes comerciais, é inspirar as pessoas a cada vez mais a crescer, se desenvolver e chegar em vendas, o veículo que vai levar a pessoa no crescimento, na conquista dos seus sonhos, que a gente tanto falou aqui, né? Show. Como esse aqui é o último episódio da nossa série de gestão, teremos outras séries aí na frente, mas de série de gestão, esse é o último episódio, a minha palavra é exemplo. Para mim, o líder, ele lidera pelo exemplo. Não adianta eu cobrar uma coisa do time que eu mesmo não estou fazendo. Fechado? Feito, fechado. Então, Episódio. Você que está ouvindo a gente aqui, não esquece de seguir a gente no venda.humanizado no Instagram, se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para você ser lembrado nos próximos episódios, compartilhar esse episódio aqui com as pessoas que você conhece, com aquela pessoa que você sabe que é um gestor de vendas, com aquela pessoa que tem uma empresa e toda empresa precisa de vendas para sobreviver. Com certeza você compartilhando esse episódio vai ser um benefício muito grande para essa pessoa que vai trazer. Eu ia falar de muita gratidão para a gente, mas também de benefício para o outro. Combinado? Perfeito. Então, até a próxima. Até, um abraço.